E aí, pessoal, tudo bem? Então, dando sequência então ao vídeo sobre a Idade Moderna, tá? Aqui então mostrando a Reforma Protestante, a Contra-Reforma e depois, mais adiante, ali as Grandes Navegações. Então, o que foi a Reforma Protestante? A gente viu que na Idade Média, a instituição mais poderosa da época e que se configurava como uma única opção religiosa, né, era a Igreja Católica. Então, a partir desse momento da Idade Moderna, então surge, por exemplo, Lutero, né, uma figura bem importante que vai contrapor algumas ideias da Igreja Católica e vai romper então com a Igreja Católica. Depois o Calvino, o Henrique VIII também. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui nessas questões aí. Então a Reforma Protestante, ó, objetivo inicial, reformar a estrutura da Igreja Católica, tá? Aconteceu no final da Idade Média, quando a Igreja passou a ser alvo de críticas. Por que ela recebia essas críticas? Então, situações de corrupção, abusos morais, poder excessivo do Papa, enriquecimento da Igreja, entre outros. Entre outros, por exemplo, podemos citar a venda de indulgências, que era uma das coisas que o Lutero era contra. Então, também tinha a venda de relíquias, né? Então, uma série de situações que esses reformadores não concordavam com algumas práticas da Igreja Católica, tá? Então aqui, ó, Martinho Lutero, monge alemão, contesta a venda de indulgências pela Igreja. Ele publicou então as 95 teses na porta da Igreja de Wittenberg, com as ideias que não eram ideias da cabeça dele. Ele, né, tudo era baseado na Bíblia, então aquilo que ele achava correto, tá? Então, ó, a cristandade fragmentada. Com o rompimento, né, de algumas pessoas com a Igreja Católica ficou fragmentada, né? Então aqui mostra a ideia a imprensa do tipo móvel foi fundamental para a difusão das ideias de Lutero. O que seria isso? O Johannes Gutenberg, ele inventou um equipamento que é o chamado de imprensa do tipo móvel. Isso ajudou a divulgar, né, as novas ideias do Lutero, porque até então os monges copistas e as pessoas ligadas à Igreja Católica que dominavam a escrita, então tinha o domínio, né, do saber. Com a invenção da imprensa do tipo móvel, as ideias começaram a ser transmitidas para outras pessoas, inclusive as ideias, o conhecimento da Bíblia, tá? Começou a ser transmitidas então de uma forma mais constante, assim, e se espalhou pela Europa, então, tá? Aqui alguns reformadores, o Calvino, então, e Henrique VIII, como eu já havia falado, tá? Então, religiões protestantes, luteranismo, calvinismo, anglicanismo. A Contra-Reforma, o que foi isso? Foi uma reação da Igreja Católica, porque a Igreja Católica não poderia ficar de braços cruzados esperando que a reforma acontecesse. Então, ela se contrapôs a isso. Ela reuniu lá no Concílio de Trento os integrantes da Igreja e começaram a tomar algumas medidas para barrar o avanço dessas religiões protestantes, tá? Uma das coisas foi a criação da Companhia de Jesus, fundada pelo Inácio de Loyola. Então, essa Companhia de Jesus, com os integrantes eram os jesuítas, os padres jesuítas, né? Eles inclusive ajudaram aqui quando os portugueses vieram para o Brasil a catequizar os índios. Então era uma forma de transmitir o catolicismo para o maior número de pessoas. Então essa Companhia de Jesus, ela foi responsável em parte por isso, né? E também a criação de vários colégios a fim de ensinar a fé católica. Então a ideia era divulgar as ideias católicas, difundir, né, espalhar as ideias da Igreja Católica, tá? O retorno da Inquisição também foi uma ideia que eles trouxeram, né? Porque começaram a pegar mais firme com aquelas pessoas que iam contra a sua doutrina. Então o retorno do Tribunal da Inquisição foi importante para a Igreja Católica fazer essa contra-reforma. Então, puniam as pessoas,
que não seguiam a doutrina. Então ali, ó, juízes do Tribunal da Inquisição torturaram e condenaram à morte milhares de pessoas. Então era uma forma violenta de barrar, né, o avanço de outras religiões. A Inquisição, punição ali, ó, prisão, tortura, confisco de bens, degredo e a morte. Aqui a questão das grandes navegações, tá? Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações, devido a alguns fatores, como por exemplo, foi a primeira região a se tornar um país unificado, um estado unificado, e isso fez com que o rei incentivasse as grandes navegações, a própria experiência deles com o mar, a proximidade com o mar, havia uma escola chamada Escola de Sagres, que fazia toda uma pesquisa e desenvolvimento da técnica de navegação. Então tudo isso ajudou aos portugueses difundir e realizar essas grandes navegações. Aqui os saberes náuticos, então, aprenderam com os fenícios, gregos, árabes e egípcios, tá? Os portugueses aprenderam com esses povos. E, por último, aqui então as embarcações. As principais embarcações, a caravela, mais leve, boa de navegar, e a nau, maior do que a caravela, carregava maior número de carga e pessoas. Tá? Então, uma base mais ou menos aqui sobre a questão da reforma e contra-reforma e as grandes navegações. Espero ter ajudado vocês e me esperem então no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês. Até mais.